querido aluno do terceiro ano do Colégio Pontes. Como é que você está? Espero que você esteja muy bien. Echo de menos ustedes. Hace mucha falta, no solo en mí, pero en todo el colegio. Nosotros sentimos mucho su falta. Entonces, sigamos juntos y vamos a aprender un poco a interpretación textual. Bueno, la clase de hoy nosotros trabajaremos el contenido que más es cobrado en la prueba de ENEM, que es interpretación textual. Entonces, vamos juntos y vamos a aprender a interpretar textos. Arriba, chiquillos, vamos. Bueno, vamos a ver las frases. Agarra un perro que se cague el perro. Oh, Dios mío, lo que significa eso. El que compra y miente, en su bolsa lo siente. ¿Ah? ¿Qué? No lo sé. Apareció un hombre pelado. Dios mío, con el saco lleno de polvo en la mano. ¿Para qué? Para dividir la cena. Bueno, tenemos tres frases. La primera cosa que tenemos que saber para hacernos una buena interpretación. Nunca, en hipótesis alguna, nosotros podremos hacer traducciones listas. ¿Qué son las traducciones listas, directas? Son aquellas traducciones que nosotros vamos a hacer palabra por palabra para así hacer una traducción literal de la palabra, de la frase o de la oración. En la lengua española tenemos que conocer algunas cosas, principalmente el contexto. Entonces, chiquillos, es muy importante nosotros sabermos el contexto de una frase o de una oración para sabermos hacer las traducciones. Bueno, agarrar un pedo que se cague el pejo. Ustedes van a saber lo que significa. Tenemos la palabra pejo y tenemos la palabra pedo. ¿Qué significa pedo? No. También. Y pejo, cachorro. Bueno, pum de um cachorro? Não, gente. Pedo também pode ser bêbado, pode ser alcoólatra, como pode ser também um traque, aquelas bombinhas que a gente solta nos meses juninos. El que compra miente, em sua bolsa lo siente. Temos bolsa, que aí, pessoal, é o bolso. E aí nós temos o verbo comprar e mentir. Nós vamos traduzir literalmente? Não. E aí nós temos aparecer um hombre pelado com el saco lleno de polvo en la mano para dividir la cena. Bueno, tenemos tres frases que traduzindo tenemos bebê feito um cachorro, nada a ver. Agarrar um pedo que se cague el perro. Segunda, podes enganar a todos, menos você. Até aí, vai mais ou menos. Terceira, apareceu um homem careca que com um paletó cheio de pó nas mãos para dividir o jantar. Essa aí que não tem nada a ver. Primeira coisa que nós temos que saber, 3 passos. Primeiro passo, contextualizar. Cuidado, pessoal. Nós temos que contextualizar uma frase para saber sua tradução. Segundo passo, nós temos que entender as palavras que estão ao lado. Então, são palavras que podem nos ajudar a descobrir a tradução. E terceira, conhecer as palavras heterossemânticas. Então, nós temos esses 3 exemplos aí nessa situação. E aí, pessoal, como nós vamos trabalhar muitos textos ao longo do ano, todo o slide será em língua portuguesa. Me perdoem, chiquilhos. Vamos lá. Gente, presta atenção. A primeira coisa que nós temos que entender é a interferência léxica. O que significa isso? É a contextualização. Você vai ter que aprender a deduzir significados usando pistas contextuais. Não é deduzir aleatoriamente, mas é deduzir passo a passo para que você saiba o significado de uma frase. E como é que a gente consegue fazer isso, Lessa? Tem alguma situação na língua espanhola que você pode nos ajudar a fazer? Sim. Primeiro, examine o contexto. Examine o título do texto. Examine as frases e as orações que vêm em torno, basicamente, da palavra ou da frase que você não consegue traduzir. Delimite a sentença. O que é delimitar a sentença, pessoal? É você sublinhar uma sentença e ver ao redor dela o que é que nós temos de palavras, basicamente, que nós conhecemos. Então, e a terceira é observar se é importante ou não para a compreensão do texto. Existirão frases ou palavras na língua espanhola que não serão importantes para compreender o texto. Não serão as palavras-chave que vocês terão para fazer a compreensão. E aí, qual é a outra dica que você dá? Verificar se a palavra se repete no texto. Como assim? Gente, geralmente nós temos palavras-chave. Essas palavras-chave elas vão se repetindo ao longo do texto. Ao se repetir, elas vão modificando parágrafo por parágrafo. Como assim? Eu tenho, por exemplo, um exemplo. Pueden pasar 3.000 años, nunca te olvidaré. Temos a palavra olvidar. A palavra olvidar significa esquecer. Se eu continuar num texto, eu posso usá-la
de maneiras diferentes, através de derivações, que é um processo de formação de palavras, e também através de mudanças na flexão, número e gênero. Então, não esqueça, nós temos vários tipos de derivação: sufixal, prefixal, parasintética, prefixal, sufixal, imprópria, regressiva, siglomização, nós temos vários. E aí nós temos que entender que uma palavra ela pode se modificar através desses processos mencionados acima. E também na flexão, eu posso num parágrafo ter uma palavra no singular, outra no plural, eu posso ter um verbo, por exemplo, de uma forma numa primeira pessoa, no parágrafo 1, e na segunda pessoa, esse verbo já está na terceira pessoa, então ele vai sofrer uma flexão. E aí nós temos, dice que el primer amor es inolvidable. ¿Es verdad? ¿Será que el primer amor es inolvidable? Profe, ¿lo que significa inolvidable? Inolvidable significa inesquecível. Mira, inolvidable, olvidar. Entonces son palabras que son de la misma raíz. Entonces son palabras que se repiten a lo largo del párrafo. Entonces tenemos olvidar, que puede sofrer una flexión, olvidan y olvido. E temos inolvidable, que é uma derivação. Então, captar o sentido, às vezes, é o suficiente para a compreensão de uma frase ou de um texto. Então, prestem atenção nos tópicos que a gente já viu. Pessoal, a gente também pode fazer uma boa interpretação entendendo o significado por meio de definição. El perro é um animal que ladra. Chicos, lo que é ladrar? Ladrar significa latir. Animal. Qual animal que late? Cachorro. El plátano, fruta tropical del color amarillo, es muy común en Brasil. Bueno, plátano es una frutilla, frutilla morango, es una fruta que tenemos en Brasil, que es una fruta tropical y muy común acá en nuestro país. Plátano es lo que? Banana. Ou então, palavras que se referem a outras já mencionadas. A mi hijo le encanta las mariposas por su color. O término por su color se refere a mariposas. Mariposas são borboletas, que encanta ao filho da senhora que fala por causa da sua cor. Então, vejam como a gente pode fazer uma boa interpretação, entendendo significado, referenciais, contextualização, tradução de heterossemânticas. Olha aí o tanto de ferramentas que nós temos para fazer uma boa interpretação. E aí nós vamos ter o quê? Apoie-se nos cognatos ou falsos cognatos, que são palavras parecidas em português ou espanhol, mas têm um significado diferente, chamados heterossemânticos. Identifique as palavras-chave de uma frase ou parágrafo, que são palavras importantes, e elas provavelmente ajudarão você a inferir a resposta da questão. Verifique a tipologia do texto, isso as pessoas não se ligam. Se ele é um artigo, se ele é uma revista, se ele é uma poesia, se é um poema, se é um formulário. E observe as dicas tipográficas. Leça o que são dicas tipográficas. Se no texto você tiver palavras em negrito, cuidado com elas, atenção, porque geralmente elas são utilizadas em questões, as aspas, os parênteses, as letras maiúsculas. Então, prestem atenção em todos esses mecanismos, que eles podem lhe ajudar a fazer uma boa interpretação. E aí, pessoal, eu vou deixar para vocês alguns sites para vocês treinarem língua espanhola. El www.elpaís.com.es, el cnn.com espanhol, para estudar mesmo língua espanhola, porque são notícias. cervantesbrasil.com.br, vertaal.com e aula10.com index HTML. E para aprender e brincar, Rincón del Vago. Aqui são alguns sites que você pode conhecer e trabalhar a questão da língua espanhola. Então, chiquillos, temos para terminar as bandeiras da Espanha. Bandeiras, y España tiene muchas banderas, profe. Sí, 8 banderas. Entonces, esa es la original, a que nosotros tenemos ahora. Pero empezamos con esa, después esa. Entonces, España tuvo 8 banderas oficiales. Quedémonos acá. Déjame gracias, un gran beso, un gran abrazo y un beso de gordo. Nosotros nos vemos en el próximo encuentro trabajando los numerales. Besos, gente. Chao, chao.